Tá gravando, né? Então, bom dia a todos. Yeah. Bom dia ao Jorge, à Vanice. A gente está aqui no grupo do banquete, né? A gente está lendo aqui está dando continuidade à leitura à obra O Banquete de Platão. A gente já iniciou, né? Então, a gente vai dar essa continuidade aí, né? A gente vai continuar com a mesma tradução que a gente viu a semana passada, e depois a gente vai comparar com uma outra tradução, né? Para ver qual a melhor e que se encaixa aí de acordo com a nossa necessidade, que a gente vai ver no decorrer da leitura, né? Então, essa obra aqui do Platão, ele é um discurso sobre o Eros, né, que a gente está vendo aqui. A gente já fez toda uma introdução a respeito da mitologia, do vinho, né, do deus Dioniso, então, sobre a cultura, né, deles, então a gente já avançou um pouquinho, assim, né, a gente ainda não entrou na discussão, enfim, sobre o Eros, mas a gente hoje vai dar continuidade, né, então eu passo a palavra ao Jorge aí, pode ficar à vontade, Jorge. Olhem, para não haver confusões, nós vimos, lemos até, eh, se estão familiarizados com isto, nós lemos até à cota 174A. Portanto, lemos desde a cota 172A até à 174A. Vanice, o que é isto? Estes números que eu estou a dar são os números, vamos chamar assim, internacionais de obras de Platão. E as pessoas usam estes números para se entenderem, para não estarem a falar de passos de obras diferentes. Assim, quando dizemos que é 172, logo toda a gente sabe que o 172 é o banquete, e depois o A, o B, o C e o D são secções do texto, nada mais. Não tem complicação nenhuma nisto. O que eu disse foi o que nós lemos até agora, foi muito pouquinho, não é? Foi muito pouquinho e foi uma introdução em que as pessoas estão a caminho, ou duas ou três pessoas estão a caminho do banquete. O banquete que se vai realizar na determinada na casa de alguém em particular, que é um senhor chamado Agaton. E que aí está traduzido por Agatão, que é uma palavra, mas o nome dele é Agaton. Já que faz, chamei Agatão ou Agatão, é essa a pessoa. Vão no caminho da casa dele, mas que vão narrar aquilo que Platão vai contar é através daquilo que esses senhores que vão a caminho da casa do tal Agaton eh, lhe disseram. Portanto, nem o Platão esteve presente no banquete e algumas destas pessoas, este texto resulta em parte daquilo que se dizia acerca do assunto e de uma pessoa em particular que lá estava e que era testemunho. Mas é importante pensar que este texto não é assim um texto, uma espécie de narrativa de quem lá esteve presente e que sabe tudo aquilo que lá se passou. É, uma, é um texto, Platão, aqui diz ele, que lhe chegou através de outras pessoas, portanto não é assim uma coisa absolutamente que se tenha passado assim. Pronto, é isto. Até agora, das várias pessoas que aparecem neste texto, nós só temos conhecimento de três. Um senhor, um cidadão de Atenas, chamado Apolodoro. Conhecemos também alguém que vai com ele vão pelo caminho, vão a conversar. Aí está, vão a conversar. Já estava nisso, já estou a ver. Oi. Uh, vão pelo caminho fora a conversar, falando sobre isto e sobre aquilo que se vai passar, e com esse senhor Apoldor, nós sendo que geralmente é traduzido por estrangeiro,
companheiro, enfim, a palavra grega é realmente, literalmente, um companheiro. É assim que é traduzido. E depois falamos de uma outra pessoa, que é o Aristodemo. Pronto. Portanto, na primeira parte, nós ouvimos falar a Polodoro e o estrangeiro. E depois, a certa altura, eh, quando esses dois, o Polodoro e o companheiro, chegam a determinado ponto do caminho, entra o outro, que é o Aristodemo. Qual é a importância do Aristodemo? É que o Aristodemo já é uma testemunha do banquete mais verdadeiro. Portanto, e é precisamente o discurso desse senhor, não é? A narrativa desse senhor que nós vamos começar a ler. E que, para desespero continua a ser um desespero do Heitzer, ainda não chegar àquela conversa em que. Mas o Sócrates aqui já começa a falar um bocadinho. Lá nisso aqui, não sei se já tem participado noutros grupos do Grefilo, aquilo que se faz, geralmente nestes grupos, geralmente, não é em todos, mas o que geralmente se faz, não muito, o que se faz geralmente nestes grupos não é dar aulas, embora haja quem tenha, quem tenha esse método. Aqui não é o caso. Portanto, aqui nós temos um texto, temos um tema, que geralmente não, que é sempre colocado ali na tela, nós lemos aquilo que é e depois discutimos e debatemos sobre aquilo que ali está. Portanto, são grupos que leem o texto e que interpretam o texto e que depois debatem esse texto. É assim que se costuma funcionar. Portanto, esteja à vontade para ter connosco, também vai ler, claro que vai, porque são vários, se quiser, como são vários personagens, nós, à vez, tomamos a vez de um personagem e assim a coisa fica mais dialogante e mais viva. Portanto, funciona assim. Hoje vamos ouvir pela primeira vez este senhor Aristodemo falar e saber o que é que ele nos diz. Portanto, como vos disse, até agora foi o Polidoro, foi o companheiro que iam a conversar no caminho. Encontrou outro, que é o Aristodemo. E agora o Aristodemo vai falar. E agora vai o Heidegger falar, se quiser ou não. Será com ele. Bora começar a leitura? Vamos lá. Aí, você começa ou eu começo? Igual. Tá bom, então eu vou começar aqui. Ali na narrativa de Aristodemo, né? Contou, pois, Aristodemo que encontrou Sócrates ainda fresco do banho e com umas luxuosas sandálias nos pés, coisa que nele era rara. E perguntando-lhe onde ia assim, todo ataviado, respondeu-lhe ele: Jantar à casa de Agaton. Ontem, escapei dele durante as comemorações de vitória, pois as multidões intimidam. Mas comprometi-me a estar hoje presente. Por isso, me ataviei assim, para aparecer belo em casa de um homem belo. Quanto a ti, que dizes a ideia de aparecer no jantar sem convite? cá por mim, é como mandares. Acompanha-me então. É o Sócrates que está a falar. Vamos virar às avessas o provérbio e dizer que aos jantares de um homem também parece ir uns bons espontaneamente. Aliás, é provável que tenha sido o Homero a virar às avessas o provérbio e até a fazer pouco dele. O facto é que, depois de apresentar Agamemnon como um homem de excepcional valor na guerra e Menelau como um fraco da guerra, foi Menelau a aparecer sem convite à casa de Agamemnon, na altura em que este propiciava os deuses com festim. Foi, portanto, um homem sem méritos a aparecer no jantar de um homem em mérito. Quem sabe, talvez o que dizes não se aplique a mim e seja antes, como em Homero,
uma pessoa insignificante aparecer sem convite no festim de um homem insigne? Se me levares, vê, pois, a justificação que vais dar, porque, por mim, não me resigno a dizer que chego sem convite, digo que sou teu convidado. Depois avançando uma para uma, decidiremos então o que haverá a dizer. Vamos, pronto. Foi assim. Tá, É esta coisa. Está aqui uma parte no meio que é um bocado mais complicada, mas esclarece. Não sei se quer cada um ir para si à vez isto e ver aquilo que mais interesse ou dúvida, ou o que é que seja, e provoca. a gente tem o hábito de, depois que lê um parágrafo, e cada um dizer aquilo que mais chamou atenção no texto, né, Jorge? Assim, para É isso mesmo. ir se aprofundando sobre isso, né? E Aqui, aqui a gente, na realidade, a gente já tinha lido essa parte, né, na semana passada, já, mas é sempre bom relembrar um pouquinho, né, para pois ver se fixa na mente. Então, aqui o Aristodemo, né, encontrou Sócrates, aí diz ainda fresco do banho e com umas luxuosas sandálias nos pés, coisa que ele era rara, né? Então o Sócrates já ele era sempre visto como aquela pessoa que não era muito bonita, né? Não era muito apresentável de aparência. E com essa informação a gente percebe que ele não tomava muito banho, né? Então, é, geralmente, quando ele se arrumava, tomava banho, as é, pessoas até estranhavam, né? até estranhava, sim. Como ele diz, é coisa nele que era rara, né? A pessoa que está com luxuosas sandálias nos pés, ainda fresco do banho, né? Então, isso traz um certo contraste, né? Com essa imagem que ele passa para as pessoas, né? E com aquilo que ele foi acusado de perverter a juventude, né? De incitar a juventude, de é curioso isso, né? Como é que uma pessoa que andava não andava com mal vestido, parece um andarilho, como a Vanice disse É aí, isso mesmo, é isso mesmo. mas, mas ainda assim ser capaz de chamar atenção, de influenciar o pensamento dos jovens, como ele fazia, né? Para a gente ver só esse contraste que é feito, né? Entre o curioso é que nas obras do Platão ele está sempre trazendo justamente isso, né? Nos seus personagens, essa aquilo que eu estava estudando lá no Céfalo, né, lá na República, Isso. que o Céfalo diz assim para o Sócrates, Sócrates, à medida que vão, né, diminuindo os prazeres físicos, nessa mesma medida vai aumentando os prazeres pela conversa, né, então ele está demonstrando ali o silêncio do corpo, né, e a ascensão da mente, né, então ele sempre faz esse contraste do corpo com a alma, né, o que é do corpo, o que é da alma, e aqui também está fazendo a mesma coisa, ele não se apega tanto ao corpo, à aparência, né, aos desejos, mas em compensação ele tem uma capacidade filosófica de pensamento, né, de abstração, né, de processo argumentativo gigantesco, né, que é justamente isso que chama a atenção das pessoas aqui, né, Jorge? O que tu acha? Então, é mesmo isso, e este passozinho, muitas vezes, ou quase sempre, além daquilo que tu disseste, também mostra quanto, às vezes, como a Varice dizia, que eu digo de outra maneira, maltrapilho, isto é, alguém, um miserável, não é? Um miserável, alguém cuja realmente aparência, ainda por cima dizem que é dito que era um homem muito feio, que tinha pronto, era uma pessoa com má aparência. E como uma pessoa daquelas atraía assim tanto as pessoas, não é? Ele depois até será acusado, não é tanto de atrair, é de andar atrás, que é uma coisa pior, não é? Como é que se dá este jogo tão grande entre uma pessoa que aparentemente é um miserável, que anda sem sandálias, não é? Anda sem sandálias, anda de pé nu,
dorme na rua, Vanice. O Sócrates é assim, não tem nenhuma casa, nada disso. É um homem muito simples, demasiado simples até. Isso também chama a atenção, não é? Há outras pessoas que conseguem, e que são de seguir. E ele de querer até levar ao extremo isso. Mas, de qualquer modo, é aquilo que o Heidegger disse, não é? Eh, e depois há também aqui, para terminar, há também aqui um aspecto interessante e importante para os gregos, que é a questão de beleza, da beleza. A beleza no sentido do equilíbrio. Que equilibreia-se. É o equilíbrio do que vemos. A beleza aí está também muito ligada ao corpo, àquilo que se veste, está muito ligada a isso, mas é evidente que a beleza verdadeira, o Hudson, no fundo, é para aí que ele tem, é o Hudson no seu pensamento, é um outro tipo, não é? É que essa beleza que Sócrates, no seu entender, de facto defende, é a beleza que resulta pensamos, do que fazemos e não tanto daquilo que vestimos. Mas, socialmente, tal como hoje em dia acontece, nós damos muito valor à maneira como, ou algum valor, ao modo como vamos vestidos para um jantar. É o caso aqui. É o caso aqui. Eles vão a caminho de um jantar para que foram ou não convidados. Não foram, não foram. Fizeram-se lá entrar, assim, de uma maneira, mas está muito a ver com isso, o ataviar-se, como está aqui a ficar todo bem posto. É este jogo que está aqui entre quem é Sócrates na aparência e quem é Sócrates interiormente. Bom, isso é uma grande conversa e depois se verá. Jorge, Sim, é, qual será a diferença entre uma pessoa miserável e uma pessoa desprovida de posses? isso é aquilo que, em parte, vai resultar do que está mais para a frente. E foi algo que muito sarilho deu. Porque Sócrates, no fundo, eh, eu vou dizer talvez um exagero, mas Sócrates, vamos dizer assim, não atribuía valor àqueles que ganhavam dinheiro na sua vida. Quer dizer, fazer da vida comércio, viver do comércio, ser um negociante. Não era esse o sentido de vida de Sócrates. E até em grande parte ele, se não condenou, pelo menos desvalorizou muito isso. O que é que ele valorizou então? Valorizou a consciência de si próprio, portanto, o exame de si próprio e, no fundo, e também saber aquilo que fazemos e aquilo a que damos importância para agir. Foi isso que Sócrates fez. Claro que para ele a miséria, no sentido vulgar da expressão, pode ser andar sem sapatos, mas não é. Para Sócrates a miséria é fazer da sua vida e atribuir valor à sua vida em função de algo que, na verdade, de um momento para o outro desaparece. A riqueza, o dinheiro, tudo isso são bens passageiros. E para Sócrates isso tem muito, sem nenhum valor. Pense também em Jesus e em outras figuras, o próprio Buda. Pense em pessoas assim que desprezavam uh, o bem material como sendo o bem do próprio ser humano. O que se passa aqui com Sócrates também? Não importa aquilo que mostro, importa aquilo que sou. Aí este choque teve importância também na sua morte, uma vez que ele desprezou aqueles que eram tidos como os melhores da cidade de Atenas. Porque é que eram os melhores? Porque eram aristocratas, porque eram ricos e porque podiam dar banquetes. Sócrates, para eles, era uma curiosidade, era um homem muito curioso, que eu gostava muito de ver e tudo isso, mas não tinha valor nenhum. Sócrates, para eles, era
Mas era um maduro, era uma pessoa, sim, com ideias muito esquisitas. Para Sócrates e eles realmente tinham muito pouco valor, mas tinham pouco valor por aquilo a que eles davam valor. O dinheiro, o ter, o querer, o adquirir, tudo muito valor desaparece. É esta a Eu, ideia. eu entendo. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente no Google, até compartilhar aí na tela aí, Sim, né? claro. Diz assim, a diferença entre uma pessoa miserável e uma pessoa desprovida de posses, né? Aí diz assim, a principal diferença entre uma pessoa miserável e uma desprovida de posses reside na intensidade da escassez, na capacidade de subsistência e, em alguns contextos, na condição moral ou existencial. Enquanto a primeira vive uma situação de extrema privação, a segunda refere-se a uma condição socioeconômica de falta de bens, sem necessariamente implicar a ausência absoluta de dignidade ou meios de sobrevivência básicos, ou seja, então, de acordo com o conceito, né, esse contraste aqui que o texto está trazendo para a gente, Sócrates não é uma pessoa miserável, ele é apenas desprovido de posses, né, porque Sim. muitas vezes uma pessoa numa situação de miséria mesmo, ela deixa até mesmo a sua dignidade, a sua moralidade em favor Ah, daquilo que está faltando para ela, né? A pessoa vai procurar outros meios, né? Ou roubar, ou fazer, né, empréstimos e não pagar, esse tipo de coisa, porque não tem condições. Mas agora que o Sócrates, ele é desprovido de posses, mas ele não é uma pessoa miserável, né? Ele é um filósofo, ele é rico em valores, princípios morais, é isso que ele defende, né? Então tem uma é, grande diferença. há aqui um sentido. Quando nós temos realmente dois sentidos para a palavra miserável, não é? Eu posso dizer a alguém que o senhor é um miserável, então é uma pessoa que não presta, é esse sentido. Ou é um miserável porque vive como uma pessoa que não tem nada e vive na rua, não tem dinheiro para nada. E nesse sentido, não é só pobre, é uma pobreza tal que o faz viver quase como um animal. E nesse sentido é miserável. No caso de Sócrates, é evidente que não é no sentido moral que está a questão, não é? A sua miséria é no sentido da pobreza extrema, não é? Não quer dizer que provavelmente os aristocratas não pensassem que ele no fundo era um miserável, que não valia nada. Isso provavelmente alguns também pensavam, já vai graça. E nesse segundo sentido também podia ser. Não é? Pode ser tanto no sentido da pobreza material, que foi nesse sentido que eu respondi, pode ser no outro sentido moral, isso é mais complicado. E certamente houve, e na condenação à morte dele, sem dúvida nenhuma, que esse sentido da miséria moral poderá ter estado presente. Não é? Poderá ter estado presente. Isso, mas tem uma diferença, né, entre miséria e desprovido de posse. Sim, A Vanice colocou aqui no chat, sim, ela fez referência, lembrou da obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? sim, então, Interessante, interessante. mas quem é que se lembrou Ah, disso? Quem são os miseráveis no Vitor Hugo? é que a gente está falando dos Miseráveis, né? Aí lembrou da obra. Né? São dos nomes, pois. É, ah, deixa eu ver. O que mais que chama Há aqui atenção uma aqui? parte, uma grande parte no meio, que se refere a uma situação que acontece numa das obras célebres de Homero, e que diz aproximadamente o seguinte, numa das versões, que não aparece em casa de alguém que é uma boa pessoa, alguém que é má. É o que isso quer dizer. O que significa que, deste ponto de vista, Sócrates lá aparece, mesmo sem ser convidado, claro, ou o Aristóteles lá aparecem, mesmo sem serem convidados, são aceitos porque são bons homens, não é? Pronto, é esse o sentido. A pessoa até pode não ser
assim explicitamente convidado, mas é um bom homem, também pode estar aqui connosco. Tem esse sentido, tem esse sentido, e não uma É, coisa mais complicada. ele traz essa frase aí, na outra tradução lá do Fernando, né? E, Ele diz da seguinte maneira: na festa dos bons, né, na festa dos bons, os bons vêm por conta própria, né? pois, pronto, é isso. É isso. Ele faz uma alteração ali no provérbio, É a maneira que ele está Homero, disso. Sabes o que é que ele faz? Ele transforma, ele toma um sentido do texto grego e diz isso de uma maneira contemporânea. É só isso que ele faz. É nesse sentido que, claro, as traduções variam um bocado. Não é que ele esteja a ser errado na tradução, não, não está. Mas se quisermos ser assim mais rigorosos, a coisa fica mais complicada, tanto mais que nesta forma, neste modo que ele cita aqui do passo da obra de Homero, até há duas formas de entender. Não se terá bem a certeza como é que a coisa estava dita, de maneira que é mais isso, esse o problema, são questões mais intelectuais, mas claro que a ideia é aquela que tu disseste, Rex. É exatamente isso. Hum, Pensemos, o homem bom não gosta de aparecer em casa de homem mau. E o inverso também pode ser verdade. Enfim, não sei. Há de haver variações para tudo, mas é, é isso. Não tem aí nada ele, mais. aí ele faz uma analogia, né, com aquilo que o Homero fala lá do Agamenon e do Menelau, né? Exatamente. Ele diz assim: o fato é que, depois de apresentar Agamenon como um homem excepcional, como um homem de excepcional valor na guerra, é um homem de valor, né, honrado em guerra, e Menelau como um fraco guerreiro, põe Menelau, que é o fraco guerreiro, a aparecer sem convite à casa de Agamenon, Claro. né? Na altura, isso, na altura em que este propiciava os deuses com o festim, ou seja, ele está falando de, né, na festa dos bons, os bons vão por conta própria, mas Menelau não é um homem bom, porque Menelau não tem honra, ele é considerado fraco guerreiro. Então, como é que ele vai na festa de Agamenon, que, 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 que tem um valor excepcional na guerra, né? Então, como é que uma pessoa que não é honrada vai na festa de alguém que vai honrado? Então, ele traz né, esse entendimento aí para o texto. É curioso isso, né? E está falando tudo isso porque o Sócrates está dizendo que ele não recebeu o convite para ir na festa de Agatão, né? Aí ele vai finalizar: olha, qualquer problema, eu vou dizer que você, Sócrates, me convidou para ir na festa dele, né? Mas o curioso, então, o Sócrates está dizendo que ele não é uma pessoa boa ou honrada, será, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que Não, o não, texto diz. não. A grande. eh, Em termos atuais, a coisa já não se aplica muito bem, mas não se aplica todo. Como há o atrai bom, o bom atrai mal, mas do ponto de vista mais clássico e do ponto de vista grego, o bem atrai o bem não atrai o mal. Isto é, são os semelhantes que se atraem, não os diferentes. É esse o sentido. É. Os opostos fluem-se. Há uma coisa. Aquilo que está do mesmo lado do muro dá-se um com o outro. Tem esse sentido. Mas repara que é um sentido que é mesmo completamente exclusivista. Nós não vivemos num mundo assim. O bom não atrai o bom, o mau não atrai o mau. Nós, hoje em dia, tendemos para transformar o mau em bom. Sabemos bem que, e dizemos e acusamos até, e chamamos a atenção das pessoas para não se darem com pessoas que, por exemplo, da net, não se deixarem levar por pessoas que nos podem fazer pensar de outra maneira que não está nada de acordo com aquilo que é equilibrado.
nós hoje em dia temos tendência à chamada integração. O que é certo é que a integração também dá uma desintegração muito grande. Para os gregos, os antigos e mesmo os medievais, depois pouco a pouco isso vai desaparecendo, mas realmente o bem dá-se bem com o bem. Mas repara que isso é exclui, não é inclusivo. Numa escola que se diz inclusiva, como é que tu vais escolher quem pode frequentar uma escola? Sabes à partida que é bom, a escola é boa, logo ele está cá bem. Ele tem um mau perfil, um mau passado familiar. Não interessa, não convém. Porque tudo bem as complicações sociais. Este modo de pensar dos direitos é espontâneo. Nós estamos aqui com estas ideias todas. É espontâneo. Aquilo que é semelhante atrai o semelhante. É esse sentido, não é? Isso é verdade, isso é verdade. É só, Dá pra, é só isso, mais nada. Mais nada. dá para perceber isso lá na apologia também, ele fala algo semelhante. Ele cita esse provérbio, né? Esse Também, ditado deles aí. também. Ah, ele cita isso lá na República, perdão, quando o Céfalo diz que ele, por ser um homem idoso, né, ele conversa com outras pessoas da mesma idade, né, para citar o ditado aí, o provérbio, né, e cada um com seu semelhante, né, querem dizer, se ele é idoso, ele vai conversar com pessoas idosas também, se ele Isso é mesmo. jovem, ele vai conversar com pessoas jovens, né, e aqui o Sócrates, ele faz tudo isso, né, ele vai trazendo tudo isso, porque como ele se arrumou, ficou, né, luxuosas sandálias, né, se arrumou, tomou banho. Então ele fez um esforço de parecer belo, né, de ficar belo, porque como ele disse, para parecer belo em casa de um homem belo, né, ou seja, é justamente isso que o Jorge está falando, é semelhante na casa de semelhante. É. Aí ele pergunta do interlocutor dele lá, e você, qual é a tua justificativa para ir na casa dele sem um convite, né? Mas há aqui um aspecto que também é uma grande piada da parte, é uma ironia da parte de Platão, porque repara, ele depois se veste-se muito bem para ir ter com aqueles que ligam a isso, que dão valor a isso, que dão importância a isso. Ele torna-se aparentemente semelhante a eles, sendo que aquilo que ele é completamente diferente. Completamente diferente. E essa influência do Sócrates é tão bom grande que, ao chegar vestido, enfim, lavado e com perfume, e ao ser integrado naquela sociedade aristocrata, ao ser integrado aí, o que é que eles querem? Eles não querem essa aparência, eles querem aquilo que não se vê. Sócrates. E isso é que os atrai. Portanto, o Sócrates usa o vestir-se melhor, usa as sandálias, usa a aparência como quem usa essa aparência para crianças. Como vestir-se muito bem, e a criança também quer vestir-se assim. Então ele usa aquilo que ele acha que nos outros é uma fraqueza, que é darem valor às roupas, não é? Então usa isso para os vencer. Assim, por causa das roupas, eles põem-me ao pé deles. Mas aquilo que eles querem saber não se vê, está cá dentro de mim. Isso é que os atrai, não é a roupa. Platão, nestas coisas, é terrível, porque ele sabe jogar por não sei quantos planos ao mesmo tempo. Não é? Não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Se a aparência é muito má, ele serve da aparência, Sócrates, serve da aparência para enganar os outros também. Sócrates serve-se da sua aparência, muito bem, para conseguir estar ao pé dos outros, que não são como ele.
mas usa a aparência para os enganar a eles. Mas não se engana. Mas assim ele fica lá dentro. Mas aquilo que eles querem não é a roupa dele. O que eles querem é a maneira como ele se veste lá dentro dele. Isso é que os outros têm. Isso é que os outros têm. Há estes jogos todos. Então, como te disse a última vez, e digo agora nisso, é preciso estar muito atento àquilo que Platão diz, porque ele também desengana. Platão também nos engana. Temos de ler muitas vezes, às vezes, aquilo que ele diz para começar a ver a quantidade de espertezas que estão por trás do seu discurso. Muita coisa. Muita coisa. Muito interessante. Muito interessante. Vamos Sim, continuar. ok. Se há. A gente parou ali no vamos, né? É, Embaixo, né? Ok. Então, vamos lá. Conversando mais ou menos nestes termos, puseram-se a caminho. A dado momento, Sócrates, embrenhado em qualquer reflexão, tem uma nota de rodapé aqui, né? sim. Número 6. Este hábito de recolhimento ou Sim. concentração nas situações mais inesperadas devia ser um traço bem característico do Sócrates real, É. que o discurso de Alcibíades retoma. Aristófanes, que era Sim, sim. o comediante, né? Aristófanes, Sim, senhor. recorre igualmente a este motivo para caricaturar Sócrates nas nuvens. Ok. Sim, senhor. A comédia dele. eh, Quem se queira divertir, leia a pequena comédia de Aristófanes, um texto pequenino, quem quer rir, em que eh, o ser humano é posto ridículo completamente, como Aristófanes sabe fazer, é um comediante, sabe desmontar o ser humano e em que aparece Sócrates também é o desmontado. Mas o Aristófanes é muito esperto também e sabe desmontar e ridicularizar o Sócrates para mostrar quem é que ele é na verdade. Não é? É um homem que está pendurado num cesto a olhar para o céu, não é? Olha para o céu porque vê de tal modo a terra que prefere olhar para cima. A terra não é assim um lugar muito agradável para se viver. Há aqui muita coisa junto, mas quem queira rir, leia as nuvens, as rãs, todos estes nomes estranhos que o Aristófanes dava às suas comédias. Enfim, É, ok. vai. Conversando mais ou menos nestes termos, né, puseram-se a caminho. A dado momento, Sócrates, embrenhado em qualquer reflexão, deixou-se ficar para trás e, ao ver que Aristodemo estava parado à sua espera, ordenou-lhe que fosse andando. Quando este chegou à casa de Agaton, encontrou a porta aberta e, segundo referiu, aí se passou uma cena com o seu quê de cômico. Um dos criados que estavam lá dentro veio de imediato ter com ele e conduziu à sala onde se encontravam os outros convivas, que ele surpreendeu já quase no jantar. Agaton, logo que o vê, exclama: Em Em boa boa hora hora. chega, Aristóteles. Oh, perdão, né? Em boa hora chegas, Aristóteles, para jantar connosco. Se vieste por outro motivo, guarda para depois. Ainda ontem, justamente andei à tua procura de convidar, mas não consegui encontrar-te. Mas Sócrates, como é isso arranjado que não o trazes contigo? Ou então, contava Aristóteles, ao voltar-me para todos os lados, dei conta que o Sócrates não vinha atrás. Disse por fim, mas era mesmo com Sócrates que eu devia vir, pois foi ele que me convidou para o teu jantar. Quanto a ti, replicou Agaton, tudo bem, mas ele, onde se meteu? Ainda há instantes que vem atrás de mim. Também estou admirado e pergunto onde se terá metido. Vamos, rapaz, ordenou Agaton a um dos criados.
Vê se descobre Sócrates e o trazes para cá. Quanto a ti, Aristodemo, instala-te aí, ao lado de Erisímaco. Pronto, chega. Temos aqui Para aqui. muita coisa, muito curioso. Ahm, Vanice não estava cá, mas digo de novo o seguinte: este texto é uma espécie de teatro. Não é? Vanice, quando está a ler o texto, pensa que está no teatro e que tem algo à sua frente e que aquilo que está a ler aqui está a passar-se à sua frente. E veja como isto se vai desenvolvendo. Mas é um teatro muito sério, como sempre. Teatro é sempre muito sério. É isso que se passa aqui. Vamos lá ver então o que há aqui. Vê lá tu, ou alguém, não sei. Ah, então, voltando aqui, né, do início onde a gente leu, destaca esse hábito que o Sócrates tem de reflexão, né? Então, ele entrou ali numa espécie de transe ali, de reflexão, né? E ficou reduzindo os passos ali, enquanto o Aristodemo parou e ficou olhando para o Sócrates, né? E entrou na casa do Agaton, né? Que a porta estava aberta, como ele descreve aqui, né? E o servo, né? Quando chegou a casa, encontrou a porta aberta e, segundo referiu, aí passou a cena com o quê de cômico, né? Foi engraçado. Um dos criados que estavam lá dentro veio de imediato ter com ele, conduziu à sala onde se encontravam os outros convivas, que ele surpreendeu já quase no jantar. Quase já estavam começando a jantar já, né? A gente sabe que depois do jantar vem a questão do banquete não, das bebidas, né? Das bebidas. Agaton, logo que o vê, exclama: em boa hora chegas, Aristodemo, para jantar conosco. Se vieste por outro motivo, guarda-o para depois. Ainda ontem, juntamente, andei a tua procura para te convidar, mas não consegui encontrar-te. Por isso que no início ele diz assim que ele ficou se escondendo mesmo, né? Mas Sócrates, como é isso arranjado que não trazes contigo? Sócrates tinha ficado lá do lado de fora, lá, refletindo sobre... É, refletindo é, é, sobre... Né? diz, continua, tenho que me interromper, homem. Não, eu ia fazer uma indagação, né? Refletindo exatamente... Ele está se preparando uma... Para o que ele acreditava que ele ia encontrar lá, será? O assunto, né? Era isso que eu O... tinha perguntado. E também perguntava nisso, claro, quando eu estou ali, quando eu dirijo a palavra ao Hudson, dirijo-lhe assim também. Porque é que isto acontece? Porque é muito tempo que eu estou com o Hudson, todas as semanas, há muitos meses, e às vezes são só os dois, às vezes acaba por se gerar este hábito de eu dirigir a palavra ao Hudson. Não tem nada a ver com estar a e os outros, hein? Não pense isso, não é nada. O que é que pensam que Sócrates estava a pensar? Eu nisto tive as respostas as mais diversas. Fiz esta pergunta várias vezes, ao ler este texto com diferentes pessoas, diferentes idades, aliás, e muitas vezes perguntei a essas pessoas só que estava ali a pensar. As respostas foram as mais diferentes. O que é que tu pensas que ele estava a pensar? Põe-te lá no lugar dele, no Sócrates que tu conheces, ou que acreditas que conheces. O que é que tu achas que ele estava a pensar? Eu, Sim, claro. eu penso que ele estava se preparando mentalmente, intelectualmente, né, para seja lá o que for aparecer diante dele, lá o que aconteceu na discussão, mas é ao contrário do que os contemporâneos dele disseram, que ele não acusaram ele de impiedade, né, de não crer nos mesmos deuses, ainda introduzir novos deuses. Então, eu acredito que, como tomando ali a obra Fedro como referência, quando ele conversava com Fedro, como ele estava fazendo um discurso, né, de, na visão dele, estava fazendo um discurso em que
ele estava ofendendo a Eros, ofendendo ao Deus, né? Então, ele estava fazendo esse discurso com a cabeça tapada, né? E, assim, como ele acreditava que ele estava ofendendo o Deus, ele fez um discurso com a cabeça tapada, né? Então, após esse discurso, ele tirou, né, o pano, sei lá o que foi que ele colocou na cabeça dele para tapar o rosto dele, e disse que ia interromper o discurso dele, não ia mais continuar e quis ir embora, né? Então, quando ele estava atravessando o rio para ir embora, veio um sinal, né? Apareceu algo para ele ali, conversando com ele, né? Ele viu um sinal divino ali que fez com que ele voltasse e fizesse um segundo discurso totalmente diferente. Ele estava seguindo o discurso de Lísias, né? O mesmo discurso que o Fedro estava lendo lá do Lísias. Aí, só que esse segundo discurso já era um discurso já em elogio a Eros, ao amor e tudo mais, né? Aí, então aqui eu acredito que ele esteja se preparando intelectualmente, né? Mas também tentando ficar, como eu posso dizer, aquilo que os cristãos dizem, em comunhão com a divindade, né? Ou seja, ficar com seus pensamentos para que a divindade, assim como acontece com os poetas, né? Com, sabe quando o pintor vê uma assim inspirada, essa palavra que eu estava procurando, vai se sentir inspirado pela divindade, né? A e ficar preparado para o que ele apresentar na frente dele, né? O que tiver na frente dele. Eu acho que seja isso na minha visão. Né? É um ponto de vista que a pessoa pode perfeitamente ter. Eu, eu muitas vezes, quase sempre, eu dei esta resposta. Eh, Talvez a resposta para mim sim, a resposta à pergunta primeiro é uma coisa muito simples. Eu vou para ali fazer. Convidaram-me. Eu falo, o que é que eu vou para ali fazer? O que é que eu tenho ali para fazer? Que diabo tenho eu ali a fazer? Às vezes, às vezes eu sempre pensei isto. Olha, que interesse é que aquilo tem? O que é que eu me vou juntar com aquela malta quando foi aquele pessoal, né, aí? O que é que eu vou juntar com aquele pessoal? Eu não tenho nada a ver com aquilo, mas olha, deixa-me lá ir. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é aquilo que tu disseste, é fazer um juízo de valor acerca eh, da legitimidade maior ou menor da vida ali, de ser mais ou menos admissível que eu vá ali. São muitas as razões. Mas talvez a mais simples seja aquela situação que muitas vezes acontece a tanta gente, que é ficar parado de repente a pensar. Agora, porque é que as pessoas ficam de repente a pensar? É, acontece. Agora não sei não sei para onde é que é ir. Pronto, o que é que eu vou fazer? Ficar parado. Assim, uma situação pode ser de hesitação, pode ser hesitação, e pode ser até de espanto consigo próprio. Espanto consigo próprio. No caso do Sócrates, o que é que eu vou dizer àquelas pessoas? Até isso pode ser. Mas, no fundo, penso eu, no fundo será ou seria alguma coisa do género. Qual é o meu lugar ali? Qual é o meu lugar ali? O que é que eu vou, como é que eu me vou sentir ali? Será que vou, que não vou? E depois agora já tenho de ir, o que é que eu vou fazer? Eu vejo a coisa mais como, não só como hesitação, que eu acho que não é tanto hesitação, acho que não, que ele já está decidido a ir, mas acho sem dúvida é que ele pensa o que é que eu posso fazer ali, como é que eu me devo comportar ali, como é que eu devo respeitar, o que é que realmente importa naquilo que eu possa fazer ali. Vejo a coisa muito deste ponto de vista. Não sabemos.
Agora ele faz isto com frequência. Quando é que ele faz isto? Quando tem de ingressar, quando tem de entrar num meio que não é vulgarmente o dele. Não é por acaso. Quando existe alguma coisa de diferente do seu mundo, ele para. Portanto, aí não é exibição. Até, pá, eu li sou estrangeiro, eu vou me sentir mal. O que é que eu hei de fazer? Bem, agora já disse que sim, melhor é ir e não estar a. São estas coisas todas, não é? Mas é evidente que o Sócrates é daquelas pessoas, eh, enfim, com comportamentos que não são assim muito comuns, não é? Não são assim muito comuns. Mas é curioso que se faça parar Sócrates, que é tipo uma pessoa, um pensador, um filósofo, parar de repente, pensar, a pensar. É ao mesmo tempo uma coisa de cista, de verdadeiro, de irónico, e uma chamada de atenção também. Deixa-me cá pensar o que é que eu vou fazer. Antes de entrar, deixa-me cá pensar o que é que eu estou a fazer. Pode ser tudo. Tudo, tudo. Não sei como é que vê isto. Vanice, como é que vê isto? Quando é que a Vanice para antes de entrar? Ou quando decide que vai, entra. Por isso, simplesmente. É questão para pensar isso. Nós dizemos, sim, eu vou, amanhã estou aí, vou passar aí, e de repente já está caminha, de vez e lá pode não parar, mas penso, o que é que eu vou fazer para ali? Eu disse que ia, mas o que é que eu vou fazer para ali? Ser isso. Não sei como é que vês? Já hesitaste alguma vez, Hudson, numa situação destas, já caíste em ti a pensar no que vais fazer, ou naquilo que, na importância que tem aquilo que vais fazer, ou se não te vais sentir mal ali. Com certeza, Ah, constantemente, na realidade, né? assim contigo. Ah, tem uma coisa que me chamou a atenção, o que tu falou, já, é que o Sócrates ficou pensando do lado de fora, né? Ele ia adentrar a um lugar que não era dele, né? Um ambiente estranho. É, O que que ele ia fazer, o que que ele ia falar, e eu fiquei lembrando, logo no início, ele disse que tem medo da multidão, isso, né? isso, isso. Então pode ser isso também, né? Medo da multidão, né? A multidão claramente é uma referência à democracia ali, né? Que a gente já chegou a ver. A democracia é Sim, um grupo das pessoas, o facto das pessoas se juntarem todas, de estar tudo assim numa grande multidão. É mais isso, mais do que o sistema político ainda. É claro que não quer dizer que isso não fosse lá dar, sobretudo no pensamento aberto do pensamento de Platão. Mas, até porque Sócrates era um cidadão ateniense, foi à guerra, defendeu a sua cidade, foi um homem que cumpriu sempre os seus deveres cívicos, por isso participava na organização política da cidade de Atenas, dita democrática, penso que é a nossa democracia, que não é. Nós diríamos que era tudo menos democracia, mas pronto, era assim, era um sistema político partilhado, isso era, o poder estava partilhado, distribuído entre diferentes poderes, isso era, desse ponto de vista, era uma democracia. E Aristóteles não foi de todo estranho a isso, bem pelo contrário, né? Pessoa que se integrou bem na sua cidade. Agora, que ele detestava meter-se no meio da confusão ou no meio das multidões. Ai, não gostava, não. Não gostava, não. Porque que não gostava? Olha, sentia-se partido, sentia-se estranho, não gostava, mil e uma razões pessoais, objetivas, enfim, muita coisa pode ser pensado, não é? Mas é verdade. Sócrates é uma pessoa que
embora se dê bem com toda a gente, não se dá bem com o cliente. É um pouco assim. Pode dar-se bem com toda a gente, mas não se dá bem com toda a gente. Isso não. Pode ser um pouco estranho, costumo dizer. Dá-se bem individualmente, consegue entender-se individualmente, mas em conjunto não consegue. Socialmente não é uma pessoa assim tão sociável quanto isso. Daí os cínicos resultarem daí. Tu, como és mais afim a isso, Hudson és pessoa mais relacionada com Diógenes, até mais do que com Sócrates, quase. Sim, sim, não estranhos, é verdade. Não é por acaso que puseste lá. Lembro-te como é que era o ícone do grupo. Qual era o ícone do grupo da filosofia antiga? Era o Diógenes. Tu tinhas o Diógenes, porque não quer dizer que tu não penses um pouco. Não te estou a chamar cínico. Estou a chamar. Estou a dizer que há esse lado de não haver tudo metido a monte. De haver uma necessidade de recolhimento, que é esse o sentido que está aí. Enfim, não fiques ofendido com isto, não treinem, não te magoes com isto, não, nem tomes isto como um abuso de confiança, não é? Não tomes isso, não fiques zangado com isso, não ficas. Não, 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 tranquilo. Eu estava tentando entender, eu estava tentando entender o que estava dizendo, que estava meio. tava- Depois que eu fui entender que estava falando do Diógenes, o cínico lá, né? Aí estava Sim, fazendo alguma referência que eu não entendi comigo aí, mas é porque está tranquilo. estava, o, o Fest, no ícone, que há 2 anos, o ícone do grupo, era o Diógenes. Não Sim, foi sim, por sim. acaso. Podia ter sido Sócrates, ou... Não! O que é que tu puseste lá nisso? De certa maneira, né, os cínicos, eles buscavam a ataraxia, a imperturbabilidade da alma por meio do, por meio do desprezo e convenções, né? Então, se for levar por esse lado, desprezo e convenções, eu, Pois, eu acho que, de fato, pois, né, eu tenho alguma relação com claro alguma que tens, característica claro minha, assim, né? que tens. Com aquilo que eu estudo, ou com a minha vida, né, também, És assim, tu, mas és tu, é é, assim. Tens uma tendência para ver a vida como uma luta relativamente a isso. Tens uma tendência para entender a vida, o ser, a existência, melhor ser depois estoico, né? da história. Uh, É mas verdade, verdade. mas o Hudson gosta de fazer frente às situações. É um homem desse género. Tem um conjunto de valores e seus valores há uma luta para os fazer, eh, para eles pensam encara isso como uma luta, um autodomínio muito grande. É nesse sentido que está, que aparecia aquilo era um ovo, né? Era bem, era o Diógenes, tipo um ovo com o pãozinho, claro. E ali, lá está o sentido da miséria, não no sentido miserável moralmente, mas da miséria no sentido da pobreza, de ser completamente desprendido daquilo a que toda a gente dá valor. Sócrates, aí é um ponto de partida. Não é por acaso que Diógenes não se sabe se foi ou não um discípulo de Sócrates, não há certeza sobre isso, mas que é um homem influenciado por essa maneira nova de pensar, do desprezo do aparente e por aquilo que parece ser. Isso sem dúvida, ou da verdade como aquilo que se mostra, da verdade como aquilo que eu vejo. Isso realmente Sócrates é um homem que chama a atenção para isso, socialmente chama a atenção para isso,
E Diógenes é muito influenciado por ele e leva isso ao extremo. Não é? Ele era um homem de posses, desfaz-se de tudo, vai para fora dos muros da cidade de Atenas, portanto, vai viver com uma pessoa que, no fundo, não pertence à cidade de Atenas, perde um pouco a sua cidadania, não é? Sai da cidade e vive lá num canto com um cão. Vive com um cão, vive numa casa de cão. Pois é, entra na cidade e anda ali, comportar-se de uma maneira, por vezes, bastante indigna. Mas certo é que mostra o desprezo. Né? Bem, grande conversa. Ah, tá. Só esclarecendo aqui, né? Eu não tenho comportamento indigno nem nada, não. Tá falando com o desprezo a riquezas, a bens materiais, esse tipo de coisa. Né? Não que eu não goste, né? Mas assim, se eu não tiver, também não fico chorando por causa disso, Não, né? Mas bora continuar na leitura aqui, é, né? O tempo está passando aqui, a gente vai perder ali nos cínicos, né? Onde foi que a gente parou mesmo? Ah, tá ali na 175 ali, né? Ainda não há, ainda não há instantes que vinha atrás de mim. Também eu estou admirado e me pergunto onde se terá metido. Eles, né? Eles estão perguntando do Sócrates. vamos, rapaz, vê se descobre Sócrates e traz para cá. E traz para cá. Quanto a ti, Aristodemo, estavas aí ao lado do Erixímaco. Veio então um criado lavar-lhe os pés para se instalar no leito. Entretanto, eis que aparece o outro com a notícia de que o dito Sócrates se tinha acolhido no pátio de um dos vizinhos. Se tinha acolhido no pátio de um dos vizinhos e ali estava esse pecado. Não sei o que quer dizer esse pecado, mas Despegado, estava parado a olhar para sítio nenhum. A olhar esperado, para... Despegado é parado a olhar para nada. para o horizonte, né? Tá, Ou para nada, para sítio nenhum. Claro. tá. Se tinha acolhido no pátio de um dos vizinhos e ali estava esse pecado, recusando-se a ir por mais que ele o chamasse. É importante isto, porque o despegado tem também um sentido que em latim resulta, uma pessoa despegada é uma pessoa que está a olhar para o vazio à espera de qualquer coisa. Em latim é isto que significa. Então, estranho, contas. E tu desistes assim da empresa, não voltas a chamá-lo? Isto, Ah, tá. Nem pensar, deixe-no em paz. É já um hábito muito dele. De vez em quando afasta-se para onde calha e aí fica esse pecado. Mas, pelos meus cálculos, deve estar já a chegar. Não o perturbem, deixem-no sossegado. assim faremos então, se achas melhor. Quanto a nós, rapazes, vamos ao nosso festim. Tragam-nos tudo o que quiserem, uma vez que ninguém vos está a vigiar. Coisa o resto que eu nunca fiz. Não há vontade. Quer dizer, façam de conta, pois, que eu e estes amigos somos vossos convidados e sirvam-nos o jantar de todo, de modo a merecer os nossos elogios. Bem engraçado isto. Em seguida começaram a jantar. Não, espera aí, nossa, porque agora vem a cena, vem uma Ah, cena entendi. em que Sócrates aparece. Tá. Hum, São hábitos que aparecem aqui, hábitos sociais. do o escravo, né? Isso, A entrada do Aristodemo, lavando os pés ali isso. para se instalar no leito. E depois o Esse que é esclarecimento, né? isso. Esclarecimento. Como é que Sócrates faz? Se é vulgar, se não é.
deixa-me em E, paz, não se metam com é, ele. e outra coisa, o Sócrates ele não liga muito para a opinião dos Não, outros, não, né? Ele não, ficou não. ali, esse pecado, ficou olhando para o horizonte ali no pátio do vizinho, hein? Sem se preocupar se as pessoas iam achar aquela situação estranha, né? Ele ficou aí, tô nem aí, eu tô aqui na minha. Ora, Aí, sim, exatamente, é esse sentido. Desse ponto de vista, não chega a ser um transe, não, não chega a ser um transe, como tu disseste, mas tem algo de parecido com isso. Fica ali, agora estou aqui, estou à espera, saio do mundo, está noutra, deixa-me em paz. Não vale a pena estar a meter-se lá com ele, que ele não percebe nada. É isso. isso. O que mais? Estranho que contas, comentou Agaton. E tu desistes assim da empresa? É, não voltas a chamá-lo, né? Você diz, Para que ele conhece aí, o bem, não é? Vê bem a estranheza do hábito dos homens comuns, não é? Dos homens comuns, a maneira comum da pessoa se comportar, achar estranho que o outro não aparece, então, e tu não vais à procura dele, não. Por que é que isto não acontece? Porque lá atrás, e nós vimos isso da última vez, este senhor já era muito amigo de Sócrates e era uma pessoa muito seduzida por Sócrates, tal como o Apolodoro. Não é? São pessoas que têm, que se influenciam, conhecem o Sócrates de outra maneira. Portanto, ele é diferente, deixa lá em paz, que eu sei como é que ele é. É um pouco isto. Tu estás a estranhar qualquer coisa daquilo que eu disse. é, se eu estou estranhando? Perguntou? Estranhando o quê? Não sei. Não, não, eu estou pensando no texto aqui, eu não estou estranhando nada, não. Deixa eu ver. Hum, Quanto a nós, rapazes, vamos ao nosso festim. Traga-nos tudo o que quiserem, uma vez que ninguém vos está a vigiar. Coisa, de resto, que eu nunca fiz. Façam por conta, pois, que eu e estes amigos somos nossos convidados, e sirva-nos o jantar de modo a merecer os nossos elogios. É, É caso para pensar. Quando tu convidas alguém a ir aí a casa, estás a reparar naquilo que ele come. aquilo que ele come? Sim. Não, porque certamente aquilo que ele está comendo deve ser a mesma coisa que eu vou estar comendo também, né? É só uma É, outra coisa. É se ele está a comer muito, se está a comer pouco, como é que ele está a comer, se sabe comer, se não sabe comer. É o que está aqui. Um bocado, não é? Estar a reparar naquilo que o outro está a fazer. Estar à vontade e em ver que estão as situações. São vocês que nos convidam, tudo tanto faz. Aqui somos todos iguais. Não estamos a reparar naquilo que o outro come, nem como come, nem é isso que está aqui. é, é isso, né? É, É, hum, ninguém pode estar, coisa que resto nunca fui. Próximo, quando merecer nossos elogios. Merecer os nossos elogios, como ele diz aí, né? Eles estão sempre. é, Aqui o Platão ele já está introduzindo a questão do elogio, né? é Elogio verdade. aos servos que estão diligentemente ali servindo os convidados, né, trazendo a comida, estão se preparando para jantar ali, né, e eles estão prestando atenção em cada ato, em cada ação, se preocupando da melhor maneira, né, na disposição dos convidados ali, então tem tudo isso, estão observando para fazer os elogios, né, e aqui
né? Já tem uma introdução aqui que depois os personagens que vão aparecer ali, o Fedro, Pausanias, Erisímaco, Aristófanes, Agatão e Diógenes, o Diógenes lá, Sócrates, Diotima, né? Alcibiades, então todos eles estão fazendo um elogio a Eros ali, né? É, Do discurso, um é, elogio, é, uma exposição dialógica e progressiva, né? Um progresso ali em cada discurso que eles vão fazer mais adiante. Tu acha, Jorge, que deixa eu ver que se a gente já vai, a deixa eu gente ver. deva parar por aqui ou Deixa eu a gente continua na semana que vem? Porque aqui já vai iniciar todo o discurso, né? É que ainda não chegamos. O Ah, simpósio, propriamente, vai começar em 176. 176? O simpósio, propriamente, o banquete, propriamente, começa quando diz foi Pausanias quem tomou a iniciativa mais ou menos nesse centro. Olha lá, meus caros, qual será a maneira mais aprazível de comer? Começa aqui. É aqui que o simpósio começa, porque quando o Sócrates entra, já a seguir, eles ainda estão a jantar. E o Sócrates não vai perder a papinha, como nós fizemos aqui em Portugal. Não vai deixar de comer. Também vai papar. Também vai comer. Vai aproveitar. Mas o simpósio é o que começa a seguir. Não quer dizer que não sei que horas são. Aqui são então, não, falta, 3h30 da tarde. falta 30 minutos, né? Então a gente dá uma lida mais nesse parágrafo, né? Sim, Aí lá. ok, ok, ok. É, Agora, aqui só- Sócrates, aqui Sócrates, instala-te não, falta, aqui. falta ler lá em cima É ainda. isso. Ah, é? Ainda? A gente parou no elogios. Em seguida começaram a jantar, sim, senhor. É aí, ou é antes disso ainda? Não, não, Sim, foi aí mesmo. é em seguida, não é? Em seguida, exatamente. Em seguida começaram a jantar. Sócrates, entretanto, nada de aparecer. Ágaton ainda propôs várias vezes mandá-lo buscar, mas Aristóteles não deixava. Aí não, enfim, aparece. Não, com tanta graça quanto era costume. De facto, estavam, quando muito, a meio do jantar. E Sócrates, baboada, por acaso se encontrava sozinho com o último leito. Instala-te aqui a meu lado, a ver se em contato contigo e proveito desse achado de sabedoria que fizeste aí pelos patos. É mais evidente que alguma coisa descobriste e a tens já em teu poder, pois nem de outro modo abandonarias o campo. Sócrates sentou-se e comentou então: Bom era, Agaton, que a sabedoria fosse qualquer coisa assim, capaz de deslizar do mais cheio para o mais vazio. Ah, hoje em dia a gente chama isso de, na biologia lá, né? Mais cheio para o menos, como é que é? Osmose não, sei lá, eu esqueci, mas eu vou lembrar, peraí. Deixa eu continuar a leitura. Osmose? Por osmose que a gente fala, né? Por osmose. É outra coisa. Pronto. Pois é, eu vou pesquisar. Bom era, Agaton, que a sabedoria fosse qualquer coisa assim, capaz de deslizar do mais cheio para o mais vazio, quando estamos em contato uns com os outros. Tal como nas taças a água desliza, através de fiozinhos de lã, da mais cheia para a mais vazia. Se também isto se passa com o saber, então sou eu quem se congratula com a honra de estar a teu lado, pois estou convicto de que a sabedoria, vinda de ti em profusão e beleza, irá encher-me até aos bordos. A minha, bem vês, é insignificante e discutível, como se de um sonho se tratasse, ao passo que a tua resplandece, não cessa de desenvolver-se,
E com a mesma intensidade com que ralou na tua juventude, assim ontem revelou seu brilho na presença de mais de 30.000 helenos. É só Tá falando do discurso, né, do Agaton, que ganhou a premiação lá, tudinho. é, Interessante. ganhou prémio. Né? És um trocista descarado, Sócrates, replicou o Agaton. Fora de dúvida, é uma coisa que dentro em breve tu e eu iremos pôr à prova no tribunal de Dionísio. A sabedoria é muita coisa séria. Mas agora, data 1º de janeiro. Deixa eu só ler a nota de rodapé aqui, já acho que ele está falando primeiro. És um trocista descarado, as notas 8 e 9. Ebrichtes, o mesmo dirá Alcibíades, né, que ele é descarado. O 9 agora. O 9 se refere à sabedoria, né? Prova no tribunal de Dionísio, a sabedoria. E vão pôr a prova a sabedoria no tribunal de Dionísio. O que quer dizer isso? O desafio que Agaton lança a Sócrates não é apenas quanto à sabedoria, mas também quanto à capacidade para beber, né? Então é uma metáfora, isso é uma metáfora, né? É uma piada. Mas também quanto à capacidade para beber. Por isso Dionísio, deus do vinho, da festividade, Isso. em que ambos são considerados os mais valentes. Interessante isso. Vanise, desculpe. Vanisse estava cá, mas provavelmente deve saber que o simpósio vem a seguir ao jantar. Eles agora estão a jantar. A seguir ao jantar é que vem o simpósio. O simpósio é uma reunião em que as pessoas se reúnem só para beber. A seguir ao jantar. Vão ali para os ingleses que têm esse hábito. Vão ali fazer o seu. Vão ali para a sala. As senhoras ainda têm, é? Pois, tem esse sentido. Assim. Pronto. Isto aqui, o que é que. Eu continuo, peço desculpa que me esqueci. Em seguida, Sócrates instalou-se no seu leito e acabou de jantar com os outros convívios, após o que procederam às libações. Depois de entoarem cânticos em honra da divindade e de cumprirem os restantes rituais, serão as bebidas. Foi Pausanias quem tomou a iniciativa, mais ou menos nestes termos. Olha lá, meus caros, qual será a maneira mais aprazível de beber? Por mim, confesso sinceramente que ainda estou na ressaca das bebidas de ontem e preciso de uma certa tolerância. Suponho que o mesmo acontece com a maior parte de vós, que estiveram também na festa de ontem. Vejam lá, pois, qual será a forma mais aprazível de bebermos. Pronto, e agora começa realmente o simpósio. E é a partir daqui que começa realmente todo o discurso importante. Agora, até aqui, o que é há a fazer? O que há aqui a destacar no que lemos desde o início? Em seguida, começaram a jantar, etc. Foi, sabe? Aí, Isso. bem, está certo. Ok. Sócrates apareceu ali já no meio do jantar, né? Nós diríamos que era mal criado. So- Sozinho no último leito, né? Ele se refere que o último leito da direita, onde Agaton se encontrava sozinho, era o lugar principal, geralmente reservado ao dono da casa. Cada leito comportava 2 ou 3 lugares, considerando-se lugar de honra. É aquilo A parte esquerda do leito, que se situava no extremo oposto ao do dono da casa. exatamente. Pedra que ocupa no banquete o lugar de honra. Tu tens, eu coloquei precisamente no ícone está lá no leito. Não Sim, foi sim, por acaso que eu escolhi isso. Estão lá 3 lugares. É, é isso. Está lá, escolhi isso. Posso. Quero o ícone exato para o grupo. É esse, não é? interessante isso.
Tratar sozinho o último leito. Mas aquilo que é Estávamos... importante. Vai. Pode falar, Jorge, o que é importante. Não, és tu é que começaste a falar, não fui eu. Eu ia ler. Estava-te aqui a meu lado, a ver-se em contato contigo, tiro proveito desse achado de sabedoria que fizeste aí pelos pátios. Vem cá, Sócrates, senta aqui no último leito, né, que era o leito da direita, que era os leitos reservados que tinham mais honra, né, que está o Fedro, está convidando o Sócrates agora, mas que tinha o Agaton também, né, está aí porque a festa é em homenagem a ele, né, uma pessoa honrada, que ganhou lá, né, o concurso de tragediógrafo e tudo mais. Então ele está convidando, né. É como querendo dizer assim, olha, vem cá, Sócrates, vem cá, passa um pouco dessa sabedoria que você obteve lá na frente, lá da minha casa, né, com as suas reflexões. Aí, por isso que ele diz, passando ali do mais concentrado para o menos concentrado, né. Eu vou até pesquisar essa passagem do mais concentrado para o menos aqui, que isso daí eu aprendi na biologia, mas tem osmose, mas tem uma outra expressão também, peraí. Passagem do mais concentrado O concentrado, sim. para o menos. Bora ver aqui. Passagem de solutos, né? Nem na biologia, é química. Passagem de solutos na biologia também tem. A passagem de solutos do meio mais concentrado para o menos concentrado ocorre por transporte passivo, conhecido como difusão simples ou facilitada. Né? Então, isso é do mais para o simples. Eu acho que do menos concentrado para o mais que deve ser osmose, sabia? Deixa eu ver aqui. Ó, oposto, osmose. A água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? Então, do mais concentrado para o menos é difusão simples ou facilitada, e do menos para o mais é osmose, ele diz aqui. Difusão simples ou facilitada, olha que coisa interessante. Agora, Então, vamos lá. o que é, quem é que é o mais concentrado? É o O Sócrates, Sócrates ou é o Sócrates? assim, por isso que É, ele diz assim, em contato, haver-se em contato contigo, ou seja, o Sócrates tira o proveito desse achado de sabedoria que fizeste aí pelos pátios, né? É por demais evidente alguma coisa descobriste, ó, né? Então tem relação assim com a divindade ali, né? Uma coisa é, você descobriu, foi revelado a ti alguma coisa aí, isso, é isso, é isso. e a tem já em teu poder, pois nem de outro modo abandonarias o campo, né? Ou seja, se você veio para cá é porque você já conseguiu descobrir, já te foi revelado alguma coisa, porque senão, se não fosse, você jamais ia sair daí para vir até aqui com a gente, pois jamais, nem de outro modo abandonarias o campo. Interessante. Há, há aqui reparem bem, existe aqui uma fama, não é, de Sócrates. Sócrates tem um contacto mais próximo com os deuses, não é? É um homem sábio, está facilmente em contato com os deuses do canal. Pois existe outra coisa que é muito clássica aqui, que é importante não esquecer, é que o Agathon brinca aqui com a questão da transmissão do conhecimento, que aqui não é aprender, aqui é receber assim como se fosse uma transfusão de sangue, que é precisamente o contrário do Menon, precisamente o inverso. Precisamente o inverso. Porque o conhecimento não se transmite assim por pela palavra, não se transmite assim por estar presente, transmite-se de outra maneira. Do ponto de vista de Sócrates, é algo que acorda em nós, não é? É algo que vai acordando em nós. Daí, naturalmente, toda todo o método socrático de ensinar, falar deste modo, não é? Acordar nos outros, despertar nos outros, mas não é simplesmente uma transfusão de sangue, porque isso seria muito simples. Deixa-me cá sentar aqui ao teu lado, que tu assim deixas passar o teu conhecimento para o meu, assim, uma espécie de cano. Não, não, não é assim, isso é que era bom.
Por isso, se calhar, é que ele quer que venha ali para o lado dele, não é? Que é para estar perto dele, que é assim para o conhecimento escorrer para ele, passar Isso. do muito para um pouco, que é para ele ficar mais cheio de conhecimento. Há um misto do Ágata, há um misto de piada, um misto de inveja, um misto de despeito e um misto de curiosidade. Deixa cá ver o que é que este esteve ali a fazer, porque se calhar esteve em contato com os deuses, que é coisa que eu não sei, e se calhar tem coisas muito importantes para ensinar, mas não é para os outros, vem diretamente para mim. Nem sequer é para os outros, vem diretamente para eu. O Agathon é um homem, todo ele cheio de coisas que Platão sobrecarrega muito. Aparentemente é invejoso. Depois é um homem bonito que as pessoas procuram. Depois é um homem muito desconfiado do que é que ele anda para ali a fazer. Ainda por cima tem fama de que está em contato com os deuses. Tenho inveja dele. Hei de saber aquilo que ele soube, mas ninguém mais sabe. Aquilo fica só para mim. E ele transmite isso. Assim, é uma piada, é uma chamada de atenção de Platão para o modo como o conhecimento se transmite. Não é por estar junto de uma pessoa, o conhecimento dela vem ter connosco. O conhecimento de Platão é acordado, acordado em nós, isso sim pode ser acordado pelos outros, pode ser despertado pelos outros. Isso é dúvida. Mas o conhecimento é sempre elaborado pelo próprio, por nós próprios. O conhecimento não é dado. O conhecimento é elaborado individualmente. Esse é que é o verdadeiro conhecimento. O resto é repetir aquilo que o outro diz, que é aquilo que muitos estudantes e alunos fazem. Repetir aquilo que está nos livros, repetir aquilo que o professor disse. Isso não é aprendizagem. Isso é pura e simplesmente repetição. E o professor não se avalia a si próprio, nem vai avaliar aquilo que os livros dizem. Isso não interessa. Isso é memória. Isso não interessa nada. E é isso que o Agathon é o ponto de vista, em parte, do Agathon. Se ele vier para mim, ele passa para mim todo o conhecimento. Eu não tenho que fazer nada, só recebo. É, tá. Então, É. está bem. O que mais, Jorge? O Sócrates diz assim, né? Sócrates sentou-se e comentou, então. Bom, era, Agaton, que a sabedoria fosse qualquer coisa assim, É, capaz de deslizar do mais cheio para o mais vazio, quando estamos em contato uns com os outros. Tal como nas taças, a água desliza através de fiozinhos de lã. Isso daí para mim é novidade, né? Como assim? Não, através de fiozinhos de lã, é uma de lã, visão, é apenas uma imagem. É uma imagem. É uma da mais imagem. cheia para mais vazia, né? Uma vez um professor meu disse assim, ele disse que a gente não coloca água sobre o vinho, não derrama água sobre o vinho, mas derrama o vinho sobre a água. Sim. E perguntou para os alunos por que se faz isso. Obviamente eu não sabia responder, né? Porque se botassem a água sobre o vinho, até tudo bem, eu iria imaginar que é porque o vinho tem mais concentrado, tem um teor alcoólico, né, mais elevado, né? A água não, a água não tem álcool, né? Então você ia temperar o vinho, só que ele disse que é o contrário. É o vinho sobre a água, que é justamente com o objetivo de temperar a água. Mas eu confesso para ti que até hoje eu não entendi direito o que quer dizer isso, Jorge. Tu entende, né? A água é aquilo que nós bebemos naturalmente. Não é? Portanto, nós queremos dar um gosto diferente àquilo que é natural. Pode É ser. esse o sentido, a procedência da água. Porque a água é um bem natural. O vinho é um bem que é resultado da cultura. É diferente. Portanto, a procedência da água é superior à do vinho. Nós é que fazemos o contrário.
gostamos muito do vinho, que é tudo ele cultural. E até tem garrafas muito caras, não é? Mas temos lá um bocadinho de água que é para não ficarmos bêbados. De maneira que está nessa altura para disfarçar. Mas aquilo que o teu professor disse foi inverter a situação. O que é natural é a água. Nós podemos pôr na água um bocadinho de algo que é relativamente água artificial. Artificial, porque é a água das uvas, mas para dar outra cor, outra, não o inverso. Porque senão tu começas por beber vinho com um bocadinho de água que é para disfarçar. Mas o mal está no vinho, não está. O vinho não é natural, a Entendi. água é natural. Malta É no esse vinho. sentido. Esse. Malta no vinho. É uma precedência do valor. Só isso, da importância, não é? Da importância. O mal está no vinho, né? O vinho que nos leva muitas vezes a bebedeiras, né? Pois, pois, A, a água salva-nos. aos apetites, né? Isso. A desejo desnecessário. A Ai, concupiscência, né? Como a gente já viu até. ui, Trazer o Aristóteles de novo aqui no ui, podcast. ui, ui. O que há mais aqui? Curioso, né? Vamos lá. Aqui. Fiozinho de lã. Se também isto se passa com o saber, então sou eu quem se congratula com a Ora honra de, bem, com a honra de estar a teu lado, claro, vai ficar sábio. pois estou convicto de que a sabedoria, vinda de ti em Oh, profusão e beleza, que bonito, né? Irá encher-me até aos bordos. ora bem, pois. Eu tenho uma visão absolutamente infantil da aprendizagem, do modo como nós nos transformamos. Aquilo que o outro diz, eu bebo aquilo que o outro diz e fico como ele. Não me transformo a partir daquilo que ele diz, que é a completa negação da aprendizagem, porque a aprendizagem de alguém é a transformação em mim daquilo que eventualmente o outro tenha dito ou sugerido. Senão não é ensino e não é aprendizagem. Essa transformação em nós daquilo que o outro sugeriu, e isso é aprendizagem. A favor e contra, claro. A favor e contra. A luta do professor é em grande parte essa. eh, Procurar que o aluno não o repita, mas torne seu aquilo que ele sugeriu. E o transforme, o torne-se de outra maneira, todo o trabalho do aluno e do professor é falso. Não, falhou, falhou, falhou. E aquilo que o professor vai avaliar no aluno vai avaliar-se a si próprio, não vai avaliar aquilo que o aluno, de facto, compreendeu e depois interpretou. E isso é que tem valor. Se ele for capaz de justificar. De outro modo, falhou. A Vanice tem experiência de ensino? Não tem? Ou tem mais experiência de ser estudante? Ou como é que é? Não sei. Bom, Estou anotando aqui essa passagem aqui que eu achei legal aqui. o quê? Ah, Não tenho muito. Mas de quê? De ser professor, é isso? De ensinar? Mas pode ter alguma. Sim. Já, é, já estive assim numa escola à frente assim, de pessoas a falar, a procurar transmitir alguma coisa, dar conhecimento de si, ou nunca esteve. tá desaprendendo, Vinícius? Mas olha,
desaprender, mas isso às vezes é muito útil, porque aquilo que nós aprendemos é de tal modo prejudicial, de tal modo falso, de tal modo, não sei se aí no Brasil se diz assim, postiço. Isto é algo que é conhecimento aparente, que é muito importante de se aprender. Aliás, bom, mas não precisa de ler assim muita coisa. Escolha pequenas coisas para ler, não é preciso ler um tratado. Escolha pequenas coisas, nem que não sejam de filosofia. Pode ser outra coisa qualquer, porque Tá dando ler, pra entender o que tá falando. é, a O Vanessa, teu áudio tá travando. Falou muita coisa que eu não ouvi. ah, pois, estava a dizer à Vanessa que ela gostava de ter mais tempo para ler. E eu disse que não era preciso ler coisas assim terríveis. E ela estava a dizer a verdade. Posso escolher coisas. O hábito de ler, ou o gosto de ler, é algo que vai nascendo e não começa assim, logo assim de repente, lendo um tratado. Isso. Lê pouco a pouco e habitua-se a isso. Isso depois passa a fazer parte de si. Ainda bem que tem esse desejo é útil. Esse desejo é útil. Onde é que teve esse, essas estátuas? Existem em Inglaterra, tem uma fotografia sua, existe em Inglaterra algumas, existe uma aqui em Portugal, existem algumas na Turquia e uma em Espanha. Onde é que foi que tirou essa fotografia? É que tem esta, também existe na América do Sul, também nos países, hum, por exemplo, não sei se é no Chile, se onde é que também existem figuras dessas. Não sei onde é que esteve, onde é que tirou essa fotografia. Uh, quer- queres, terminar ou não? Tu já estás mais fora do que dentro. Eu? Já estás mais dentro. Tu. Não. Falta 5 minutos, né? Eu sei. A gente, o que que dá para aproveitar mais aqui nesses 5 minutos É isso que restantes? estou a perguntar. Hum, hum, É só o fim. então, a gente já, deixa eu ver aqui. És um trocista descarado, Sócrates. Fora de dúvida. Eis, eis uma coisa que dentro, em breve, tu e eu iremos pôr à prova no tribunal de Dioniso, a sabedoria. Mas agora, trata primeiro de jantar. Em seguida, Sócrates instalou-se no seu leito e acabou de jantar com os outros convivas, após os que precederem as libações. As libações, né? As libações, esse ritual, geralmente, quando tinha libações, eles jogavam um pouco de vinho assim, justamente para em homenagem ao deus, né, que eles É, estão ali. Dioniso, né? Outras vezes, né, nem Dioniso, Apolo, Apolo, Apolo também, né? Apolo, ao deus Apolo, né? Então é natural para eles, é comum, né? é, Depois é, do jantar, aí é, beber vinho e fazer as libações aos deuses, todo esse é um ritual que eles fazem. agradecimento. A ligação é um agradecimento também, tem esse sentido. E cantam, não é? Agradecer. Cantam, fazem esses dois lados, não é? Eh, Agora, Sim, sim. repara bem o Sócrates, ele chega a tempo de comer, mas tu também vais dizer à tua filha, onde é que tu andaste? Já é a hora do jantar. Então isto não são horas de aparecer para jantar. Isso não diz agora que ela é muito pequenina. Mas daqui a um tempo começas a dizer, onde é que tu andaste agora? Tu meteste lá no quarto e não chegaste a tempo para jantar. Ora, e o Sócrates, Sócrates também aqui vai, mas o Sócrates é muito que faz troço disso tudo é controcista. Enfim,
é isto, pronto, a partir daqui, o jantar terminou e agora é que vai começar o banquete. Então, só no quarto encontro é que nós entramos propriamente no nome da obra, banquete. Agora não. É isso. Exatamente. Então a gente para por aí, né, Jorge? E dá continuidade na semana que vem, né? Já com a entrada Isso, em dos 176, personagens aí, né? 176A. Mas, não, R$ 176. é B, já é B. É 176B, quase. Enfim, Tá. AB, AB. Eu vou reler depois tudo isso daqui, porque tem muita informação Tem. interessante aqui, né? O que Ah, do rodapé? Isso tem. é o quê? É. E Então é isso, este não tem eu muito. vou, eu vou, Este não tem muito. isso. Hein, Jorge, eu vou parar a gravação aqui, né? Sim, Antes de parar, quero só agradecer ao Jorge e à Vanice por ter participado, né? Aí eu vou obrigado. dar uma parada aqui. Apareça.